Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Um pouquinho, um pouquinho de atraso, mas hoje nós vamos começar o nosso segundo encontro virtual do projeto Glossário Decolonial de Macunaíma. Eu sou a professora Miriam Gontijo de Moraes, sou do Departamento de Processos Técnicos Documentais do Centro de Ciências Sociais, Ciências Humanas e Sociais da Unirio, e também coordeno um projeto, né? E esse projeto está sendo desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação em biblioteconomia, na linha de pesquisa Organização e Representação do Conhecimento. E o objetivo dele é elaborar uma obra de referência sobre a obra modernista Macunaíma, de Marina de Andrade, com o compromisso de ser um instrumento terminológico na perspectiva decolonial, de romper e de ajustar um problema de representação do etnoconhecimento nos moldes da dominação colonial excludente, né, que a gente observa. Né? E, então, assim, mediante uma postura crítica em relação ao eurocentrismo na organização do conhecimento em toda a América Latina. Esse projeto também prevê uma curadoria de materiais, né, a divulgação nas mídias sociais do conteúdo do projeto, e a gente quer chegar à rede pública de ensino de todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Ele conta com recursos da FAPERJ, porque foi submetido ao edital do bicentenário da independência do Brasil e centenário da arte moderna, da Semana de Arte Moderna, que a gente comemora agora em 2022. E nesse segundo encontro, nós vamos abordar como se deu o contato, né, de civilizações durante o período colonial, principalmente na América Portuguesa, e a força de culturas autóctones que resistiram ao projeto de dominação europeu, incitando estudiosos a identificar o legado de cosmovisões distintas, muitas vezes conflitantes, algumas vezes coincidentes, né? Como a gente vai ver aí na conversa com os convidados. Mas antes de eu apresentar os nossos dois convidados, eu queria ler um trecho, um parágrafo do Dialética da Civilização, Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, né? Sobre o projeto de catequese em terras brasileiras. Então, o Alfredo Bose fala que o projeto de transpor para a fala do índio a mensagem católica demandava o esforço de penetrar no imaginário do outro. E esse foi o empenho do apóstolo Anchieta. Na passagem de uma esfera simbólica para outra, o padre Anchieta encontrou dificuldades, por vezes incontornáveis, como dizer aos tupis, por exemplo, a palavra pecado. Se eles careciam até mesmo da sua noção, ao menos no registro que essa assumira ao longo da Idade Média Europeia. Anchieta, nesse e outros casos extremos, prefere enxertar o vocábulo português no tronco do idioma nativo para invocar Nossa Senhora, por exemplo. Né? Então ele vai falar Ejari Santa Maria, Shea Nama Halba. Vem Santa Maria, protetora dos meus. Né? Então ele usa a própria língua indígena para poder transmitir, né, o ideário católico para os índios. Bom, então vou apresentar os nossos convidados. O André Gardel, que está aí no meio da tela, é professor associado 3, né, de Letras e Artes Cênicas da Unirio, escritor, compositor de música popular, escreveu livros de ensaios, dramaturgia, biografia, contos, poesias, livros didáticos, romance, somando ao todo 13 obras publicadas. Dentre elas, o premiado Encontro entre Bandeira e Senhor, que foi em 1996, e o romance A Viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas, no ano passado, 2021, bem recente. Lançou o CD Sons do Poema em 1997, Voo da Cidade em 2008, Lua sobre o Rio em 2014
e Na Palavra, em 2019. Né? Afora isso, entre 2020 e 2022, lançou 10 singles nas principais plataformas de streaming. Parabéns! Em 2023, sairá o livro teórico Poética Pajé, Vigília Onírica, Caosmos e Performagia, que está sendo finalizado. Né? Então, e o outro nosso convidado é o professor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, também associado 4 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, nossa Unirio, atuando nos cursos de bacharelado em biblioteconomia, tanto na presencial quanto à distância. Na licenciatura, e é coordenador do programa de pós-graduação em biblioteconomia. Né? Concluiu recentemente um estágio de pós-doutorado em ciência da informação pelo Programa Nacional de Pós-Graduação da CAPES, né? No programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal Fluminense. E as pesquisas do professor sobre estudos culturais e organização do etnoconhecimento vão enriquecer o debate sobre o conflito das civilizações, tanto ameríndia quanto africana e europeia, no contexto da colonização. Bom, e para começo de conversa, né, eu vou chamar o professor André Gardel, que fez a proposta de pensar a narrativa Macunaíma de Mário de Andrade, revisitando, né, as experiências e performagias onírico-especulativas do xamanismo amazônico. Né? Então, a bola está com o nosso professor André. Está sem som. Já lançou a bola, vou ver se eu consigo chegar nesse lançamento aí. Beleza. Olha, antes de tudo dizer que é um prazer estar participando desse projeto, né, que a Miriam concebeu e que está levando adiante de uma maneira brilhante, e acho que todo tipo de procedimento é fundamental nos dias de hoje, para que a gente possa cada vez mais estar aumentando e espraiando as possibilidades, né, de leituras e releituras das obras do cânone, né, como Macunaíma do cânone modernista. Uhum. E, simultaneamente, feliz da vida aqui, está com meu amigo de outros carnavais, Marco Miranda. Esse eu já sei que ele é bom de bola, bom de capoeira, bom de tudo. Canta, dança e sapateia. Estamos juntos aqui para começar a pensar, né, a obra de Macunaíma. Então, de imediato, eu gostaria de dizer que eu fiz recentemente num colóquio que foi de 100 anos de modernismo no Brasil, que teve na Universidade de Letras, na Escola de Letras, do Centro de Letras e Artes, que o tema era o recado do xamã de Macunaíma a Macunaíma e vice-versa. Né? O que eu queria com isso, com esse trabalho? Eu queria, de alguma maneira, trazer, numa releitura da obra do Mário de Andrade, que se detivesse um pouco mais sobre a função do xamã nessa construção desse monumento, né, que Macunaíma é um monumento da literatura brasileira. Tem um estudo anterior, já feito pela Lúcia Sá, chamado Literaturas na Floresta, que é um estudo cavalar, maravilhoso, que pensa a literatura latino-americana a partir, né, das vozes que foram duramente reprimidas durante o processo de colonização, e que é um livro fundamental a partir do qual eu comecei a pensar também as minhas questões. Mas eu venho trabalhando o xamanismo já há uns 3 anos, o que vem a ser o xamã, porque essa figura me encantou sobremaneira para pensar a civilização ameríndia que estava aqui, nesse espaço geopolítico que a gente chama hoje de Brasil, né? Que a gente deu esse nome por um acaso, né? Entre mil aspas na palavra acaso, e que é um espaço geopolítico potente, pleno de civilizações de, no mínimo, 12 mil anos de existência, né? Que, com civilizações e com nações formadas, estruturadas, organizadas em vários espaços ameríndios, né? A gente pode falar que houve uma civilização muito específica no espaço da floresta amazônica, das savanas amazônicas, especialmente das savanas, quando a gente vai falar de Macunaíma.
Então, assim, essa civilização que é diferente das mesoamericanas, né, das mexicas, maias, das incas e da norte-americana também, embora tenha elementos que são incorporados dessas outras civilizações. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem ideia hoje de que seria mais ou menos 60 milhões de habitantes nas Américas quando os europeus chegam aqui, quase o mesmo número de habitantes que havia na Europa. Né? E na Amazônia, 10 milhões de habitantes. Ou seja, essa balela que foi inventada de que era um território selvagem, não domesticado pelo homem, é uma enorme e imensa mentira. Né? Então, só para a gente ter mais essa introdução geral, antropológica, social, antes de entrar objetivamente na questão do Mário de Andrade. Então, por que o xamã, a figura do xamã, vai surgir nessa minha releitura de Macunaíma? De imediato, a questão é que Koch Greenberg, que é um etnólogo e um naturalista, um etnólogo e naturalista alemão, que faz várias viagens para o Brasil, em 1911, ele se encontra com Akuli. Posso seguir? Está tudo tranquilo? Pode, tá. Ele está falando aqui comigo que está tendo... Tá bom. Então vou seguir, vou em frente. Pensei que fosse algum problema comigo. Não. Fica logo paranoico, né? É comigo. Não, então Akuli era um xamã Taurepeng. Taurepeng era um dos povos que fazem parte de um grupo étnico chamado Pemon, que você tem os Taurepangues, você tem os Arecunas, né? E esse grupo ele faz parte de um tronco linguístico maior, que são os chamados Caribes. Uhum. A gente pode imaginar que na Amazônia, os Caribes eles vêm desde o Amapá, passam pela Amazônia Central e adentram fortemente o que a gente chama desse espaço da cultura do Orinoco, que vai estar ali no norte do Brasil, Roraima, né, que pega Venezuela, pega Guiana, né, um pedaço da Colômbia, e que os Caribes são um dos troncos linguísticos mais fortes. A gente tem vários outros. Ali na Amazônia temos também os Aruaques, né, temos também os Tucanos, né, temos também o grupo Pano, e o que mais a gente conhece, porque eram os povos que estavam na costa, os Tupinambás, Tupis, que vêm do Rio Madeira, descem, vão pela costa, descem, né? E foram os povos que nós temos primeiro contato. Mas, enfim, os Caribes, então, são um grupo muito, muito interessante, porque os xamãs caribes e a formação, a gente sabe que porque assim, que nós tínhamos aqui com a chegada dos europeus, só na Amazônia, uma média de... Atualmente tem 300 e poucas nações. E mais ou menos 170, 180 línguas atualmente. Isso aí, imagina, triplicado no momento que os europeus chegam aqui. Ou seja, uma multidão, uma multipolaridade de possibilidades, de visões de mundo, de concepções de existência, né? E os Caribes faziam um grupo ali que tinha e todos esses povos têm sempre a sua formação, que a antropologia já trouxe para a gente, né? Tem sempre os seus heróis culturais. O que são os heróis culturais? Quem organiza os interditos, quem forma as especificidades daquele povo enquanto nação. E os povos caribes têm uma especificidade muito interessante, que eles pegam uma figura chamada pela antropologia de trickster. O que é o trickster? É o que a gente pode trazer para a nossa cultura como o jokerman, o jogador, né? O safado, o malandro, o jogador, jokerman, que está sempre fazendo coisas, malandragens para sobreviver. E esse povo caribe tem como herói cultural um trickster. Então, assim, imagina um herói cultural que fundamenta toda o espaço de territorialidade, a formação do caráter, a formação social, os interditos. É um trickster. O que é um trickster? Então, vocês entenderam mais ou menos o que é o trickster, né? É esse o Jokerman, o jogador. Tem a música do Bob Dylan, que o Caetano fez uma versão belíssima, Jokerman, que é exatamente isso. Só que o Jokerman que o Bob Dylan absorve ali é via Jung, que é um Jokerman
que meio sombrio. E nós estamos aí com um Jokerman absolutamente solar e desreprimido. Então, vocês imaginam que esse Jokerman, que é um herói cultural, que é raro. Na América do Norte é mais comum, nos povos da América do Norte é mais comum você ter trickster, mas é muito raro você ter um trickster herói cultural. Ou seja, um formador daquela nação, um introdutor da agricultura, quem leva ao descobrimento do fogo, enfim, que traz a civilização, né, sob o viés, claro, ameríndio, para esse povo. Então, só para a gente ter uma ideia da grandeza do que significa um herói cultural. Para a gente ter uma ideia, os povos Yanomamis, que são ali do lado dos povos caribes, eles simplesmente têm herói cultural que são dois irmãos gêmeos. Um é o Mama, que é o autêntico herói cultural. O outro é Iaoase, que é um trickster que faz tudo errado, mas não é o herói cultural. O Omama conserta o que ele faz errado. Vocês estão entendendo a diferença? Os caribes não. Além de ser o herói cultural, o que fundamenta toda aquela concepção de vida, ele é um trickster. Então, ou seja, é alguém que vai trabalhar o que o Ocidente erradamente é o selvagem. Né? Por que é o mal selvagem? Erradamente por quê? Porque esse trickster está além do bem e do mal. Né? Ele é pré-Nietzscheano na concepção do ser humano, além do bem e do mal. Ele está além do bem e do mal, ele não está interessado em saber. Pelo contrário, para os caribes, é muito chato quem tem uma personalidade definida e fechada, não flexível, não adaptável. Eles criticam duramente quem é assim, porque não tem um poder de imaginação pragmática. A imaginação que faz tudo, que você consegue resolver os problemas por meio da imaginação. Esse trickster, ele teria essa função de ser uma imaginação pragmática, criativa, e que, ao contrário de alguém definido num espaço rigoroso de caráter, para já introduzir Mário de Andrade, ser um herói sem nenhum caráter, ao contrário de não ter caráter, é algo absolutamente positivo para o povo caribe. O que não é nenhuma amoralidade nem imoralidade, pelo amor de algum Deus. É simplesmente uma outra concepção do humano. E essa outra concepção do humano está muito mais... Deu uma paralisada. Deu... Agora voltou. Então, só para as pessoas entenderem o que vem a ser esse herói sem nenhum caráter, que é duramente criticado, como minorizando a ideia do Mário. Né? O Mário está apontando um sintoma, não um símbolo do brasileiro, um sintoma de que a nossa cultura é conflituosa, de que a nossa cultura Então, na verdade, o que está em jogo aí é a gente não perder de vista isso. Esse povo caribe. Então, vamos voltar lá para o que acontece quando Akuli, que é um xamã... Tá repetindo. Só um minutinho. Tá repetindo aqui. Pode continuar. Desculpa. Posso continuar? Se eu estiver me prolongando demais, me corta e me fala, né? Estou tentando... Tá entrando, é porque tá mostrando aqui, tá aparecendo aqui no meu. Entendi. Tá simultaneamente, né? Eu silenciei o meu aqui, Tá. Pode seguir. Posso seguir, então tá. Então, o que acontece? Em 1911, Koch Grünberg entrevista Akuli, que é um xamã Taurepang. A gente já viu que são os Pemons, que fazem parte do grupo do tronco linguístico Caribe. Tô ouvindo. Tem um trickster aqui. Tem um trickster. É um jogo de duplo aí. É um jogo de duplo que é típico dos xamãs. Por favor. Ô, Marcos, quando quiser fazer interferências, fica muito à vontade, hein, meu amigo? Tá bom? Tudo bem. Por enquanto, vamos lá. Tá. Então, o que acontece? Só vou dar dados informativos para a gente compreender como surge o Macunaíma, porque eu dei essa introdução toda para deixar claro que Akuli, um xamã Taurepang, que ele, em 1911, vai contar as histórias de Macunaíma, como os demons, né, Taurepang, chamam Macunaíma de Macunaíma, né? E a gente pode chamar de Macunaíma
O Wapixana, né, da onde sai a Joênia Wapixana, deputada federal, o Wapixana eles falam Macunaíma, né, da mesma maneira que se fala Roraima, mas a gente pode falar Macunaíma, e da onde Mário de Andrade vai trazer Macunaíma, né? Então, o que acontece aí? Esse xamã tem como auxiliar dele um outro xamã, Arecuna. Esse xamã Arecuna sabia a língua Taurepang, que é Maiualipe. Maiualipe sabe a língua, ele sabe várias línguas, é um poliglota. Ele sabe traduzir o que a Culi está narrando para o Koch Grimberg, em português. O Koch Grimberg vai escrever a sua obra a partir de 1900 em alemão e vai publicar em 1924. E será essa obra que Mário de Andrade lê para conceber Macunaíma, em alemão, porque o Mário de Andrade tinha estudos em alemão riquíssimos. Então, vocês estão entendendo o procedimento que está acontecendo aí? Passa de uma língua, um xamã conta uma língua, Taurepang, para um outro aprendiz de xamã poliglota, Maiualipe, que é Arecuna, traduz para o Arecuna, e o Arecuna, como o Maiualipe sabia português, ele traduz para o Koch Grimberg em português, que é um alemão. A história já está sendo, quem conta um conto aumenta um ponto, já está sendo totalmente reconfigurada só nessa passagem. E o Mário de Andrade vai ler em alemão e vai escrever em português. Então, temos aí, no mínimo, 5 traduções para chegar a essa narrativa Mário de Andrade, né? Para chegar até Mário de Andrade, que vai criar esse herói que vai ser chamado de herói, com um subtítulo de herói sem nenhum caráter. Enfatizo aqui mais uma vez a questão do caráter, que não é uma questão moralista. Mário de Andrade está querendo apontar um sintoma, para que a gente não faça uma leitura de elite do Mário de Andrade. Embora Mário de Andrade tivesse uma série de posturas que são de formação de uma nacionalidade e fundamentação de procedimentos junto à memória, como o IFAM, que também define bem claramente o que deve ser preservado e o que não deve ser preservado, que é de um projeto nacional. Mas Mário de Andrade sempre soube que, ao fazer opção pelo nacional, ele está fazendo uma exclusão de várias coisas para poder ter uma ideia de nação. Então, ele é talvez o intelectual mais angustiado do modernismo brasileiro. Ele tem a grandeza de saber tudo do que são as potências do Brasil, ao mesmo tempo se inserir num projeto fechado de nação e de nacionalidade, né? Então, essa angústia profunda do Mário de Andrade. Mas o que eu gostaria de falar é que, chegando em Macunaíma e sendo reconcebido, você vai ter esse problema de a história ter sido modificada várias vezes, o que não é problema nenhum para os xamãs, né? Porque o universo xamânico é um universo todo de retraduções, de traduções e traduções e traduções, né? Então, as informações são todas reconcebidas, tanto no modo de língua para língua, quanto numa tradução intersemiótica, de som virar música, de música voltar a ser... som virar miração, virar imagem, imagem voltar a ser som, e por aí vai. E som voltar a ser imagem, e disso se transformar em discurso para ser apresentado para a comunidade, né? Porque o xamã, na verdade, ele vai vivenciar um espaço que eu falaria como uma espécie de duplo do espaço das artes e do espaço da literatura, e aí uma possibilidade de leitura é que o Mário de Andrade estaria cumprindo a função de xamã também ao trazer para o Brasil o mito Taurepang, Caribe. Ele estaria cumprindo também a função de xamã, muito embora um xamã em nome de uma nacionalidade, o que vem de encontro completo ao ideário de xamã, né? Porque o xamã faz cosmopolítica, mas ele poderia estar fazendo também esse papel, né? Então, Mário de Andrade xamã, por um lado sim, por outro não, né? Mas o que vem a ser esse espaço do xamã, o qual ele adentra para poder ter as suas experiências, que são as experiências que a Isabella Stenger chamou de cosmopolítica, ou seja, uma política que inclua os animais, uma política que não só humanos, inclua humanos e extra-humanos, inclua animais, inclua os rios, inclua as nuvens, inclua a terra como a entidade gera, inclua a natureza como um todo e suas potências, né? Então, esse espaço é o espaço que o xamã visita e que é um espaço que ele trabalha anos para adentrar, que é o espaço que nós
ocidentais chamamos de sonho, e que não é só o espaço do sonho. É também vários momentos em que você pode estar em estados de delírio, você pode estar com uma dor profunda e aquilo te leva para espaços de deslocamento do que comumente chamamos de realidade, vigília. E mais frequentemente esse espaço é visitado por meio do sonho. Esse sonho não tem nada a ver com Freud, não tem nada a ver com Lacan, não tem nada a ver com Jung. É um espaço de manutenção da política intertribal, da política entre as várias comunidades, feita no reino cósmico, feita a política cósmica, em que você vai ter representante de todos os animais, você vai ter representante dos rios, que vão todos... Xamã vai ser um diplomata cósmico, ele vai negociar com a imagem do rio, ele vai negociar com a imagem do bicho preguiça, que estava aparecendo ali no comecinho, bicho preguiça, a imagem da formiga. O xamã vai ser um diplomata cósmico, ele vai tentar manter o equilíbrio. Por isso que o xamã Davi Copenaua vive apontando para as nossas lideranças que o céu vai cair outra vez, né? E que os xamãs estão lutando para que esse céu não caia outra vez, que já caiu uma vez, e que vai cair de novo, porque estão pegando, sugando todos o ouro, os minérios, que são o fundamento da terra que sustenta o céu, né? Por meio das explorações capitalistas, por meio de tudo. Então, isso é cosmopolítica. Né? Então, esse xamã, ele visita esse espaço. Nesse espaço que vai estar integrado aí, é que nesse espaço você vai ter... Ele é multi-agentivo, tem múltiplas agências. Você vai ter ancestrais, que você pode encontrar com os ancestrais da tribo, você vai ter os heróis culturais, você pode encontrar com Macunaíma e seus irmãos, Jiguê e Manaap. Nesse espaço você pode encontrar com a contemporaneidade, tem vários cantos xamânicos que incorporam o aço, incorporam um relógio já hoje em dia, e você é um espaço no qual você vai ter que fazer uma grande negociação interespíritos. E esse espaço que trabalha com o passado, com a sua força, com o presente, com a sua força, e tem também vidência, como, por exemplo, prever que vai cair o céu outra vez, porque estão tirando todo o ouro, a prata, o minério debaixo da terra, e o herói cultural Yanomami, quando sustenta o céu depois da primeira queda, ele bota colunas enormes, baseadas no minério aqui embaixo. Vocês estão tirando o minério, vai cair de novo o céu. Vai acabar o mundo. Então, esse espaço que você pode conviver com os mortos da tribo, com os ancestrais, com os heróis culturais, com o que está acontecendo presentemente, só para vocês terem uma ideia, no século XVI, quando os jesuítas chegaram aqui e falaram isso é palavra de Deus, isso é palavra de Cristo, isso é o Papa que disse, os xamãs iam conversar com o Papa, com Deus e com Cristo. E falavam, isso é papo furado. Cristo falou para mim outra coisa. O Papa falou para mim outra coisa. Deus falou para mim outra coisa. Vocês estão errados. Isso é o que, gente? Cosmopolítica. Cosmopolítica. Então, eles foram... Os jesuítas odiavam os xamãs. Odiavam. Né? Eles falavam, o que é isso? Papo de Cristo. Eu conversei com Cristo. Acabei de ficar uma noite inteira conversando com Cristo. E ele ficou meu aliado, hein? Ele ficou meu aliado. É o processo de colonização, né? Exatamente. O processo de colonização. Processo que eu estou devorando. Tu quer me colonizar? Eu que devoro você. Quer me comer? Eu te como. Isso. Quer me comer com Cristo, com Deus e com a verdade? Eu como você. Então, só para a gente compreender que esse espaço não é um espaço em que os tempos se encontram e voltamos lá para o originário e tudo vira originário. Não, as potências estão todas latentes. Por isso que a gente pode fazer uma semelhança com o espaço literário, com o espaço que significa no Ocidente. Óbvio que tirando a instituição literatura ou tirando a instituição arte, que é puro capital, mas pensando num espaço do imaginário no qual toda a história, a gente hoje, Ulisses é nosso contemporâneo. Né? Eu acabo de escrever um romance Ulisses, porque Ulisses foi escrito no século VIII e que em tese teria existido no século XII a.C., escrito no século VIII por Homero. Ele vive renascendo no nosso mundo, como renasceu em Joyce, como renasceu no meu romance, tirando nenhuma arrogância. Só estou querendo dizer que esse espaço
cada vez que um xamã tem contato com nesse espaço que a gente chama de presente absoluto, ou presente contínuo, ou presente expandido, ou caosmos, que junta o caos e o cosmos. É um cosmos onde você tem o caos. Por quê? Caos é o espaço em que as pessoas que interagem lá dentro, elas já estão definidas enquanto espécies, mas elas podem se trocarem entre si. Então, quando a gente... você imagina, caos, por quê? Porque ainda estão definidas como espécie, mas elas podem se acoplar, elas podem fazerem amizade, elas podem passar a se auxiliar. Então, por exemplo, assim, na maioria dos processos de cura ou de feitiçaria xamânica, né, nos processos de cura, você não tem aquele elemento que é o mal ou aquele elemento que é o bem. São formas e fluxos energéticos que vêm e que o xamã manipula para o mal ou para o bem, dependendo do jogo que ele fizer. Se ele fizer uma boa política, o que era mal pode ficar bem. Se alguém mandou uma energia ruim, ele pode transformar. É tudo relacional, é tudo em relação, contato, troca. Então, gente, não está definido caráter, não está definido moral cristã, bem e mal, não está definido nada disso. E nesse espaço, da onde surge a Cule, que é um xamã contando a história de Macunaíma. Então, vocês imaginam o que ele vai trazer. Ele simplesmente traz todo a reflexão que o Mário de Andrade vai fazer sobre o que seria a nacionalidade, né? E que, por outro lado, Mário de Andrade está lendo nesse momento Freud, está lendo nesse momento Nietzsche, assim como Oswaldo de Andrade, que era o leitor voraz de Nietzsche, Freud. Estão lendo todos esses pensadores, Marx, estão lendo esses pensadores que fundamentam o Ocidente e que vão trazer noções de várias naturezas, que vão botar em xeque a vigília capitalista ocidental. Né? Tinha como interlocutor também Lévi-Strauss, né? Exatamente. Mário de Andrade também tinha como interlocutor Lévi-Strauss, e até tem algo pouco explorado, Mário de Andrade, Borges. Né? Ele tem muitas leituras de Borges nesse momento também. Então, assim, é muito interessante você pensar que quem é o criador? Aí tem um livro chamado Macunaíma, Um Mito Através do Tempo, esse livrinho aqui, que é uma peça de teatro que nasceu de um encontro de vários artistas indígenas, o neto do Aculi, o Aculi, que está aqui, participa também, todo mundo, e vai ter um grande debate. E Mário de Andrade renasce, e se dá na casa do Mário de Andrade, na rua Lopes Trovão, e Mário de Andrade renasce, e vai conversar com essa gente, e vai ser sabatinado de tudo quanto que é lado. E vai Jaider Isbel, que é, por isso que o recado do xamã, de Macunaíma a Macunaíma e vice-versa. Jaider Isbel, que é um artista recém-falecido, que talvez o artista... plástico, não que ele não gosta de que chame de plástico, porque ecofilosoficamente plástico, se chamar de plástico significa estar contribuindo para a destruição de Gaia do planeta, né? Então esse artista, ele é visual, performático, ele vai dizer: Mário de Andrade, você copiou tudo do Aculi, o criador de Macunaíma é Aculi. Mas ele foi um xamã, ele foi um Agora, xamã. E não é. Por que é e não é? Você já matou a charada, Miriam, antes que eu explicasse. Se você pensar Mário de Andrade como um xamã, não é nada disso. Ele está simplesmente contando a sua versão de Macunaíma. Ele está simplesmente contando a sua versão. Cada xamã, por quê? Porque isso é muito importante. Não é só contar a versão. Na verdade, a diferença do xamanismo para o artista, e por isso que o xamanismo é muito mais do que só artista, o xamanismo é muito mais, porque ele é político, ele é cósmico, ele está interferindo em guerras, está interferindo em tudo. Porque a diferença dele é que ele vivencia essas relações. Ele entra nesse espaço do cosmos e vivencia. Ele entra por meio do seu duplo. Né? E que a gente estava brincando aqui, foi nosso duplo que chegou aqui, esse duplo que está falando. Ele entra por meio do seu duplo, que existe. E esse duplo não é a alma cristã, não é a alma transcendente, é a alma imanente. E aí o Marcos pode me ajudar bastante nisso, que é muito comum também nas civilizações afrodescendentes. Alma imanente, alma corpórea, né, que passa a ter vida no momento do sonho. Então são duas formas de vida que se interrelacionam. Que o xamã nada mais é do que um técnico do sonho, um técnico do êxtase. Ele descobre uma forma de fazer uma interrelação entre o mundo visível e invisível.
Esse mundo invisível está acontecendo aqui o tempo todo. E nós, ocidentais, massacramos ele. Não existe mundo invisível. Né? Nós massacramos. E está acontecendo o tempo todo. E o xamã entra nesse espaço no qual ele vai lidar com o mundo invisível. E nesse espaço há a cosmopolítica, que é com todos os seres que nós vemos no mundo visível. E todos, por terem alma, eles podem interagir, conversar nas múltiplas línguas. Muitas vezes o xamã está soltando, cantando um gromelô que ninguém entende nada, ele está falando a língua da cutia, ele está soltando que ninguém entende, não, ele está falando a língua do rio. Vocês estão entendendo mais ou menos o que está em jogo? Então, essas potências todas, a gente pode pensar que, de alguma maneira, Mário está recuperando tudo isso. Essa vivência ele está recuperando em outro espaço, num espaço não mais de cumprir a função que Macunaíma cumpre, né? Que é a função de herói cultural e de trickster, mas sim de pensar um Macunaíma que seja uma espécie de herói nacional, uma nacionalização de Macunaíma que sai dos Caribes, sai dos Pemons, sai dos Taurepang, sai dos Arecuna, sai do Macuxi, do Jaime Esbel, o artista Macuxi, e vai para o Brasil. É como se o local se potencializasse como nação. Vamos lá no local, extraímos um local e potencializamos como nação. E aí, o Jaime Esbel é maravilhoso nesse livro, porque ele fala assim, olha, Mário de Andrade, saiba que você só conseguiu isso porque Macunaíma deixou. Macunaíma deixou, não foi você que quis escrever sobre Macunaíma, não foi. Ele deixou porque ele, como herói cultural e como grande transformador, Macunaíma ele transforma tudo. Macunaíma, na verdade, ele é um herói cultural que define muito claramente a passagem da natureza para a cultura e de como, mas não como nós pensamos uma cultura que se impõe sobre a natureza, mas como uma cultura que é natureza e uma natureza que é cultura. A gente tem que pensar essas duas formas. Macunaíma é a cultura se modificando o tempo todo, quando ele corta a árvore, o azacá, que cai a árvore, que passa a gerar comida para todo mundo, que do tronco da árvore sai água, onde vão surgir os peixes. Isso é a passagem do baixo paleolítico para o neolítico, quando o homem se fixa, passa a ter a sua própria comida, planta. Então, ali... Macunaíma tem todas essas potências envolvidas, mas ele é grande transformador e ele, como grande transformador, ele quis saber como ele poderia se transformar nesse nosso mundo dos ícones capitalistas, nosso mundo de venda de livros, nesse nosso mundo do mercado como Deus. Ele quis como grande transformador e como grande curioso, porque ele é a criança dos três irmãos, né? O Manaap é o mais velho, o Jiguel do meio, ele é a criança. Ele é um grande safado, mas é um safado que faz as coisas erradas e conserta. Ele tem um lado ruim, cruel, libidinoso, só pensa naquilo. Ele tem tudo do mal selvagem, no entanto, ele é bom, ele conserta e ele gera possibilidades de comida, por exemplo. É bom pensar que os povos caribes ali da parte da savana, de Roraima, eles passam, é diferente dos povos da floresta, do coração da floresta, que são muitas savanas, e nas savanas há a possibilidade de fome, de não ter a mesma exuberância que tem na floresta, né? Então, isso gera uma passagem que é a passagem do momento que você passa a estabelecer uma apropriação, né, da própria produção, da própria comida, como os arqueólogos já localizaram que tanto o milho quanto a mandioca, né, que são as comidas todas trazidas pelos ameríndios, e que mais ainda, o milho é geneticamente modificado, como várias partes da floresta, que não é selvagem, são domesticadas e geneticamente não, mas modificadas. Pomares, criação de grandes ilhas artificiais, né? Então é uma coisa muito complexa que está por detrás aí, e que nós simplificamos tudo e banalizamos tudo, como povos bárbaros e incivilizados. Nós fizemos uma grande de uma violência, um grande de um genocídio, uma grande barbárie em nome de uma verdade e de uma civilização, né? Que é uma verdade, uma civilização que não pode ser superior a nada e nem a ninguém, que é mais uma das perspectivas do homem. Então, só para trazer todo esse contexto, para que a gente consiga compreender o que está em jogo em Mário. Então, assim, como elementos
eu vou passar um pouco a palavra para vocês, que eu vou entrar nos aspectos de linguagem, de estrutura e de ideologia para pensar Macunaíma e Macunaíma. Mas eu acho que eu estou falando demais. Não, mas cada vez que a gente conversa, a gente vê a contemporaneidade da obra e de Mário de Andrade e de Macunaíma, né? Sim, Mário de Andrade teve uma coragem, porque ele em nenhum momento... O que o Mário de Andrade faz? Ele pega como trama principal um tipo de trama principal que pode ser lida como fabular dos contos europeus, que é o que influencia o folclore influenciando a literatura europeia, quando se fala que um artista culto se meteu com a cultura popular. Né? Então, vamos lá beber no folclore. Aí o Mário de Andrade bota uma trama, que é uma trama de resolução de um problema, né? É roubado Muraquitã, é levado por um grande vilão, e Piaimã não é um grande vilão, na fala do Aculi. Então vamos falar agora de Aculi, criador, e Mário de Andrade, criador. Igual. Aculi, criador. É o duplo. Então, assim, o Piaimã, por exemplo, ele ensina várias coisas para os xamãs. Ele é, sim, um devorador de gente, coisa e tal, mas não é o vilão. Mário de Andrade cria uma macroestrutura narrativa na qual você tem uma história em que você tem um caso sendo resolvido e um vilão que impede de ser resolvido, o resgate da Muraquitã, e a solução do problema, quando os irmãos resgatam a Muraquitã, coisa e tal. Simultaneamente, ele coloca várias sub-histórias, várias subtramas, que são completamente diferentes dessa ideia folclórica europeia, que está fundada nos contos dos irmãos Grimm, nos contos fabulares, que são todos moralistas. Na realidade, é um silenciamento. Oi? Na realidade, Gardel, é um silenciamento que ocorre, né? Perfeito. Um silenciamento. Completo silenciamento. Então, assim, essas micro-histórias que estão saindo dali de dentro dessa macro-história, o que o Mário de Andrade está fazendo? Ele está pegando a história ocidental e falando assim, olha como eu posso desconstruir toda essa história ocidental. Olha quantas histórias podem ter por detrás desse grande macro. Então, não é simplesmente uma vampirização, como hoje os artivistas, e que eu dou toda a razão para eles, porque se fosse de um povo e que Macuxi, e eu sou provavelmente charrua, eu sou lá do sul, então já estou pesquisando, mas minha base é charrua. Ainda não estou em certeza se é caiganga ou charrua. Mas se eu fosse o Macuxi e tivesse sido saqueado pela literatura canônica ocidental, entendeu? Com minha história, eu ficaria muito indignado também. Exatamente. Eu ficaria muitíssimo indignado. Mas a gente tem que... Hoje a nossa é a defesa do Mário, que apesar desse projeto de Brasil, que vai fazer com que ele exclua muita coisa, e nós sabemos que todo projeto de nação, que é um projeto inventado de nação, né? Tem um livro do Benedict Anderson, Nação é uma invenção, não existe enquanto tal, exclui muita coisa que a elite não quer. E as nossas elites nunca quiseram o Brasil do interior. Está aí os sertões do Euclides da Cunha para denunciar isso. Né? O Brasil do interior, olha só, meu Deus do céu, o que é o Brasil do interior? Venceu 4 vezes o Exército Nacional, aquele bando de fanático, faminto, magrelo. Na realidade é uma antropofagia, né? Uma antropofagia cultural, né? Uma antropofagia étnica, né? Onde uma etnia quer sobrepor a outra, né? E nós vemos isso na própria obra, né, Macunaíma, né? Quando da formação, né, do branco, né, de olhos azuis, né, do índio, né, e do negro, né? Então, quer dizer, como eu estava conversando com a Miriam, né? Quando ele, o irmão, né, etc., vão até uma certa poça, e aí quando, né, um toma um banho completo naquela poça, então sai branco de olhos azuis. Até essa reprodução é interessante. Depois o outro vai lá, consegue um pouco mais, e aí é o indígena. E depois o que consegue só um pouquinho, né, só as mãos e os pés, né, olhar só as mãos e os pés, esse é o negro. Né? Então vejam como essa reprodução antropofágica, né, de silenciamento ocorre inclusive, né, nesta obra, né, literária, é uma obra, né, magnífica, né? Mário de Andrade é um gênio, mas nós percebemos de uma certa maneira essa reprodução. E aí, assim que o Gardel terminar, eu vou entrar um pouco por aí para nós ampliarmos aí a nossa discussão. Tá ótimo. Eu só vou, então, para tentar amarrar e já te passar a bola, eu vou passar desse fato que você trouxe,
que essa antropofagia, porque eu penso que o Brasil tem dois modos de antropofagia, né? Isso tem a ver com o artigo que a Miriam leu meu, dessa história de choque de civilizações, né? Que no fundo existe uma antropofagia, que é a antropofagia ameríndia, que é de uma natureza específica, e uma antropofagia católica. Você fala em duas metafísicas, a canibal e a europeia. Duas metafísicas, exatamente, duas metafísicas bem claras e definidas. Ao passo que uma antropofagia pensa o humano como uma enorme falta, e que essa falta só pode ser suprida com o outro, né? Eu tenho dentro de mim tantas possibilidades, e essas possibilidades são um gradiente enorme, e que somente eu vou poder potencializar tudo isso que eu tenho dentro de mim a partir da alteridade do outro, que eu quero devorar para potencializar alguma das minhas múltiplas potências internas. Isso é antropofagia ameríndia. O outro é fundamental para eu existir. Uhum. Sem o outro eu não sou nada. E daí por isso que eu sou altamente transformável. Eu sou altamente deslocável. Eu não sou estável. Eu sou flexível, como Macunaíma, e como o Viveiros de Castro, num artigo belíssimo, vai falar a inconstância da alma selvagem. Que beleza a inconstância da alma selvagem. Os jesuítas ficavam loucos aqui. Falavam assim, nossa, surgiu um índio aqui, um indígena que sabe, que se ajoelha, que faz o Pai Nosso, que aprende latim em um mês, que aprende língua rápida, porque eles têm tudo oral, tem que aprender rápido, né? Eles aprendem outras línguas, a maioria dos índios são poliglotas, falam 5, 6 línguas. Aprende rápido latim, aprende tudo. Uma semana depois ele já desistiu de tudo, ele não quer mais nada. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. A inconstância da alma selvagem, por quê? Ele não está interessado na manutenção de uma identidade fixa. Ele está interessado em ampliar a potência do humano. Ele é nietzschiano. Ele está interessado em ampliar as possibilidades do humano por meio da alteridade. Então, eu já devorei essa alteridade. Eu já aprendi latim, para que eu vou ficar... Eu quero novas. E vai se abrindo para a multipolaridade, da onde vai surgir o trickster, o grande transformador Macunaíma. E isso é uma outra concepção do humano. Uhum. E tem a antropofagia da metafísica da civilização europeia, e que tem a sua raiz entre os gregos, né, os gregos da cultura clássica, que criam a ideia de bárbaro. Bárbaro é o que? É inferior como ser humano. Ele fala bar. Eu não entendo o que ele fala. Entre os ameríndios também você tem várias tribos que falam os autênticos humanos somos nós, nosso tribo, Yanomami quer dizer isso, Tupinambá quer dizer isso, mas, em compensação, o outro é tudo para mim. Como eu admiro esse inimigo, eu quero devorar esse inimigo, o outro não é um nada porque eu não compreendo o que ele fala. E nós criamos essa possibilidade, nós somos civilizados, nós somos a alta cultura e o outro é um nada. Uhum. Então, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que pegar todos esses outros que são nadas, todos esses outros que são bárbaros e primitivos, devorar para que eles entrem na igreja e que virem todos civilizados e que sigam Deus e que abandonem a sua cultura bárbara e primitiva. Vocês estão entendendo o que está em jogo aí? E aí é uma antropofagia de outra natureza. Uhum. É uma antropofagia de outra... mata e come. Né? Eu dou exemplo disso que eu pego no Sermão do Espírito Santo do Padre Antônio Vieira, que Deus fala para Pedro, né? Tá descendo dos céus, ele tem uma visão. Os povos do deserto tinham muitas visões, né? Imagina sol na moleira o dia todo. Os povos do deserto, sem floresta tropical, muito caco, tinha muitas visões. Tem uma visão, tá orando, tem uma visão, vem descendo um sol com as 4 pontas amarradas, cheio de animais peçonhentos, escorpião, barata no meio, e vem descendo. E ele olha e fala, meu Deus, o que é isso? Aí volta, tem outra visão outra vez, oh, meu Deus, o que é isso? Aí escuta uma voz. Além de ter visões, eles escutam vozes também. Muito sol na moleira da mesa. Escuta uma voz e fala para ele assim, mata e come. Pedro, homem de fé que é, fica desesperado. Vou ter que comer esses seres peçonhentos, mas eu sou um homem de fé, vou provar minha fé. Vou lá e vou comer esses bichos peçonhentos. Quando eles estão chegando, está vindo esse lençol descendo, vem um soldado do exército romano pedindo para ser convertido ao cristianismo. Ele fala, captei vossa mensagem, Deus. Captei vossa mensagem. O que você está pedindo é para que eu devore todos os povos peçonhentos e bárbaros das 4 cantos do mundo e que converta todos eles ao catolicismo. Vocês estão entendendo a imensa... Ao cristianismo. Ao cristianismo, desculpa. Ao cristianismo.
Perdão. É o cristianismo que se bifurca em várias, né, possibilidades. Vocês estão vendo a imensa diferença que está em jogo aí? Um quer a alteridade, o outro execra a alteridade. E foram esses que vieram a mais avançados tecnologicamente, mais avançados belicamente, conquistar e dominar esse espaço geopolítico de 12 mil anos com uma civilização requintadíssima e transformaram em nada. Mataram todo mundo, foi um dos maiores holocaustos da história da humanidade. Não mataram exatamente só a ferro e fogo, mataram por doenças, mataram por quê? Eles tinham convívio com animais que os índios não tinham, os indígenas não tinham, eles tinham convívio com vaca, com cabrito, com gato, que os índios não tinham. Os índios não domesticavam animais. Eles tinham 2 ou 3 animais só domesticáveis. O pato selvagem, a lama e um outro que eu não lembro agora, domesticados. E aparece alguém trazendo vários micro-organismos, uma civilização trazendo vários micro-organismos que vão trazer várias doenças. E foi morrendo todo mundo aos quilos. É isso que está em jogo. Desculpa aí se eu me prolonguei demais, mas... Não, foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Vamos aí, Marcos. Vamos, uma viagem. Depois dessa viagem colossal... falar... Foi Macunaíma, inspirado por Macunaíma. Eu sei. Baixou Macunaíma, que não fui eu, né? Gardel incorporou o próprio Macunaíma, né? Então vocês perceberam, todos vocês perceberam que jogo, né? Que jogo interessante. Eu também vi Macunaíma, Miriam. Você viu, perfeito. A gente já sabe teus poderes, então, você tem os poderes aí que você não está escondendo, a gente sabe, né, Marcos? Eu estou percebendo alguma coisa no ar, né? Vamos ver. Mas então, essa sua abordagem bastante interessante, eu vou fazer aqui uma abordagem, fazendo algumas relações, né? Primeiro chamar a atenção para esse Joker, né? Esse Jockman, né? Que você fala, relacionar com a própria figura de Exu no Candomblé. Né? O comunicador, né? Aquele que faz a comunicação entre o Orum e o Aê, né? Entre o Orum, né? Entre os céus, e entre o Aê, a terra. Isso é muito interessante porque na concepção trazida, né? Sobretudo no capítulo 7 né? Da obra de Andrade, que é o capítulo 7 é macumba, né? Macumbeiro, né? Macumba, né? E aí fala dessa relação. E aí, por aí, eu faço a minha abordagem a partir né, de 3 aspectos. Primeiro, o etnoconhecimento, depois os estudos culturais, em seguida os sistemas de organização do conhecimento, que traz toda uma justificativa para esse trabalho que a Miriam vem desenvolvendo, que é o glossário de Macunaíma. Então, só pela fala, né, do Gardel, nós percebemos as várias possibilidades de conhecer, né, os vários pontos epistemológicos, né, as várias epistemes, vamos dizer assim, que a obra de Macunaíma, né, que a obra, né, Macunaíma de Mário de Andrade nos brinda. Né? E é muito interessante porque o etnoconhecimento, ou, né, conhecimentos tradicionais, é justamente aquele conhecimento produzido, né, por povos indígenas, por afrodescendentes, por pessoas que detêm saberes milenares, né? E esses saberes vão sendo transmitidos, né, de geração a geração, de sociedade para sociedade. Então, é bastante interessante como que na obra Macunaíma nós conseguimos perceber, né, esse etnoconhecimento, e também podemos fazer uma abordagem por meio dos estudos culturais, porque os estudos culturais, na realidade, surgem na virada da década de 1970, 1980, com preocupações relativas a estudos midiáticos, né, literários e tudo mais, e que vai tomando um certo vulto e vai dando voz àquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas silenciados por uma série de questões econômicas, sociais, culturais, etc. Então, nós temos aí estudos relativos à etnia, né, a grupos étnicos específicos, à etnografia, à comunidade LGBTQIA+, aos afrodescendentes, aos povos indígenas, a mulheres pretas, né, dentre outras, né, outras pessoas, outros grupos, né, que hoje também nós chamamos de alguns desses grupos de grupos em vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, justamente porque passam a ter voz e essa alteridade é revelada.
essa alteridade, ela de uma certa maneira se põe. Então, nessa passagem, nós percebemos que temos aí, nos estudos culturais, pelo menos 3 grandes escolas de pensamento, né? A escola britânica, né, que surge em Bergman, nós temos também a escola francesa, e temos aí como os estudiosos, né, por exemplo, Bourdieu, e temos a escola latino-americana, e aí muito rica, porque nos traz, né, como, vamos dizer assim, precursores dessa escola, né, latino-americana, Paulo Freire, por exemplo, com a pedagogia do oprimido, olha que interessante, nos traz também Muniz Sodré, que em suas obras, né, nos revela a voz de determinados grupos, né, que foram silenciados, e também fazia uma abordagem via telenovelas, TV, etc. Então, nós aí percebemos que tem, na realidade, um campo potente de estudos, né, e que acabam por reverberar a partir dessa obra, né, Macunaíma. E interessante também que todo esse silenciamento, através do tempo, ele também tem os seus reflexos no sistema de organização do conhecimento. O que são os sistemas de organização do conhecimento? São os instrumentos de representação do conhecimento da informação que são utilizados nos arquivos, nas bibliotecas, nos museus, para fazer a representação do conhecimento registrado e tornar esse conhecimento, possibilitar que esse conhecimento possa se relacionar com outros conhecimentos já produzidos pela humanidade. E quando nós olhamos para determinados sistemas de organização do conhecimento, por exemplo, um esquema de classificação que nós utilizamos nas bibliotecas brasileiras, classificação decimal de Dewey, quando nós chegamos na classe religião, na classe 200, nós percebemos nitidamente que aí, assim, o que é a classificação decimal de Dewey? Ela organiza o conhecimento em 10 grandes classes: 000, generalidades, 100, filosofia, 200, religião, 300, ciências sociais, 400, linguagem, 500, ciências puras, exatas, 600, ciência e tecnologia, ou ciências aplicadas, 700, arte, esporte, 800, literatura, 900, geografia, biografia e história. E aí, quando nós olhamos para a classe 200, na classe 200 nós temos, de 210 a 280, apenas as religiões cristãs. Na classe 290, mas claro, o criador desse esquema de classificação, desse sistema de organização do conhecimento, americano, né, de formação religiosa protestante, então dá voz, né, em 9 classes ao cristianismo. E as outras religiões acabam por serem silenciadas, entre aspas, né, numa classe que é a 290, onde todas as outras religiões elas estão representadas, né? 291, 292, 293, 299, e 299 nós temos as religiões matrizes africanas. E aí, fazendo uma outra relação, o que ocorre? Esse conhecimento produzido, né, esse etnoconhecimento produzido, ele acaba por ficar silenciado também nas estantes, nas bibliotecas. Por quê? Porque eles ficam num grupo pequeno, ficam armazenados ali num grupo pequeno, quer dizer, uma pequena fatia, né, de conhecimento que de um tempo para cá tem recebido uma atenção mais especial. E aí, nesse sentido também, nós fazemos a relação com o capítulo 7, né, de Macunaíma, onde nós encontramos ali, de uma certa maneira, a macumba, e aí a macumba, sem distinção, é como se colocasse, né, no mesmo saco macumba, umbanda e candomblé, e aí temos a figura da mãe de santo como uma feiticeira, e na realidade uma polaca. Isso. E aí nós temos, né, de uma certa maneira, essa demonização também da mãe de santo, né, como uma feiticeira, e temos também a demonização dos orixás, sobretudo de Exu. Esse Joknon, né, que o Gardel estava, né, se referindo, é muito interessante quando nós fazemos essa relação, porque em Macunaíma, Exu é a pura maldade. Ele é o brincalhão, é o galhofeiro, mas ele é a pura maldade. Quando, na realidade, no panteão dos orixás, né, nas religiões de matrizes africanas, Exu é o primeiro orixá a ser cultuado. Né? Exu é aquele que abre os caminhos. Exu é aquele que é, como se diz, né, a boca do mundo. É o que tudo sabe, é o que tudo vê e é o que tudo come. Então, também tem uma relação aí bastante antropofágica. Então,
nos rituais, né, de candomblé. Na realidade, né, candomblé é uma construção, porque se nós formos olhar em África, as religiões dos orixás, elas são, de uma certa maneira, um tanto quanto diferentes. Então, candomblé foi uma junção, né, de várias nações, né, que nós chamamos de religião dos orixás, como Angola, Queto, Jeje, Fon, né, etc., onde existe ali uma festa, uma confraternização, né, de uma certa maneira, uma inter-relação entre os ritos de cada uma dessas nações, né, que nós chamamos nações do candomblé. Então, é muito interessante que, nessa viagem toda que Macunaíma faz, de uma certa maneira, ele passa por todo o país e vai, de uma certa forma, coletando as identidades étnicas, as identidades para formar o nosso nacionalismo, vamos dizer assim, né? Para formar a nossa identidade nacional. E, nesse sentido, ele vai parar, né? Acho que depois de estar num bordel em São Paulo, né? Porque ele tinha também vamos dizer assim, essa relação muito íntima, né? Que ele perdia o seu dinheiro, né? Com as prostitutas, né? Com as cunhães sabe, etc. E ele ficou sem dinheiro, então ele queria ter mais dinheiro para poder gastar cada vez mais. Ele pedia, né, esse dinheiro para fazer essas né, calhofagens, essas farras. E aí é que está o interessante, que aí numa dessas viagens ele chega ao Rio de Janeiro, ele vai até a casa da tia Seata, aí a gente tem a relação, né, de Macunaíma com né, as religiões matrizes africanas, no caso o candomblé, e o samba. Porque na casa da tia Seata, na Praça 11, é que nasce, vamos dizer assim, o samba carioca. E também faz a relação, não só com o ritmo, né, do samba, mas também a partir, aliás, dos atabaques, né, rumpilê, né, que são os atabaques utilizados, né, nas manifestações das religiões de matrizes africanas. E é interessante como ali, naquele ambiente, a mãe Seata é a feiticeira, né? Tia Seata é a feiticeira, porque ela é a mãe de santo, e é onde, de uma certa maneira, Macunaíma faz esse contato, vamos dizer assim, né, com o Aie, né, com os orixás, né, e sobretudo com Exu, mas ele tendo, né, Exu, e na obra isso está revelado como, de uma certa maneira, um ser maléfico, né, um ser que trabalha para fazer mal aos outros. E o interessante, e de uma certa maneira triste, é que, de uma maneira geral, a sociedade faz essa relação, né? Então, de uma certa maneira, o cristianismo colocou Exu com chifre e rabo, como se fosse o diabo, como se fosse o demônio. Então, aí nós encontramos o quê? Na própria obra, né? Na própria obra Macunaíma, a demonização das religiões matrizes africanas. Então, é interessante como nós precisamos, de uma certa maneira, desmistificar um pouco todas essas questões, fazer essa relativização, né, que o Gardel falou, justamente para nós compreendermos melhor este universo e também termos um pouco mais de alteridade, olhar para o outro, que de uma certa maneira é o nosso espelho, é o nosso reflexo, e saber também como que este outro se sente ao ter, vamos dizer assim, a sua religião mal interpretada, né? Ter uma visão meio que distorcida, né? Uma visão míope do que efetivamente é aquela realidade relativa ao etnoconhecimento, aos estudos culturais, de uma maneira geral. Então, e aí, se vocês me permitem, eu tenho uma análise aqui, né, de um colega muito interessante, foi um trabalho apresentado no evento de educação, no 7º, né, Congresso Nacional de Educação. E aí, ele diz assim, Andrade, ao compor a sua obra, valeu-se de vários aspectos da cultura brasileira, como, por exemplo, o candomblé, no intento de trazer aspectos da identidade nacional, bem como de caráter étnico-cultural, para fomentar essa identidade. Nesse sentido, é perceptível a presença
e retratação de todo o rito candomblessista na obra, como também a presença de alguns orixás. Por exemplo, né, aí agora eu estou falando, né, a citação, quando o Gardel fala, né, da questão do alimento, né, do milho e do inhame, nós temos também aí uma certa energia de dois grandes orixás cultuados no candomblé, que estão nesse panteão, né, africano, como, por exemplo, o milho de Oxóssi, que é a fartura, que é o pai da fartura, o pai da prosperidade, e é aquele que vai caçar para trazer o alimento para o seu povo. E também Ogum, que é o grande guerreiro, né, que é aquele que luta, né, pelo seu povo e que também vai caçar junto com seu irmão, que é Oxóssi. E quem ensinou Oxóssi a caçar foi Ogum. Então nós temos aí também toda uma representação por trás dessa obra que, vamos dizer assim, é o que está nas entrelinhas, né? É o interdito, é o não dito, é o que está apresentado de uma certa maneira, de uma forma subliminar, né? Alguma coisa, né, que o valha. E aí o Andrade continua assim, não obstante, a religião descrita na obra está impregnada por preconceito e estigmas em que, por vezes, aparece de forma velada, outras vezes de forma perceptível, a qual sempre é associada à feitiçaria e à maldade, como se pode constatar neste fragmento que a figura da mãe de santo, Tia Seata, é associada a uma feiticeira. Aí, aspas, a macumba se rezava lá no mangue, no zungu da Tia Seata, feiticeira, como não tinha outra, mãe de santo, famanada e cantadeira no violão. E aí ainda temos aqui uma outra afirmação, que é justamente, né, desse sétimo, né, capítulo, né, que traz todas essas questões, né, relativas às religiões de matrizes africanas. Mas o destaque que nós damos aqui, por exemplo, é o candomblé, mas, por outro lado, né, nós temos aí também na figura de Oxóssi, já falando um pouco da Umbanda, nas 7 linhas de Oxóssi, nós temos todos os caboclos, nós temos os xamãs, nós temos os indígenas, nós temos uma representação ultranacional. E o mais interessante é que essas representações, elas precisam ser visibilizadas nesses sistemas de organização do conhecimento, né, que eu me referi há pouco. E um glossário de Macunaíma é um sistema de organização do conhecimento que trata dessas questões no plano verbal, né, no sentido de visibilizar determinados conceitos e, de uma outra maneira, aproveitar para derrubar determinados preconceitos, viu, Miriam? Em relação a essa grandiosa obra, né, de Mário de Andrade, que é Macunaíma. Então, eu só quis jogar aqui um pouco de lenha na fogueira, né? Não vou me estender mais, mas eu acho muito interessante como que duas visões, né? Veja, de um cara das letras e da música, de um cara da biblioteconomia e da ciência da informação, tem, na mesma obra, visões até um certo ponto distintas, mas que ao mesmo tempo se entrelaçam, se complementam e apresentam também olhares distintos, mas que de uma certa maneira dão visibilidade ao etnoconhecimento. E isso é muito importante, por isso que nós estamos, né, como diria o outro, nessa balbúrdia nas universidades, né, cada vez mais produzindo conhecimento, né, ajudando na formação de pessoas, de seres humanos, respeitando sempre, né, as respectivas culturas, respeitando a alteridade, sempre nos colocando, enquanto docente, no lugar do outro, né, apesar de dizerem ao contrário por aí, né, que nós só trabalhamos marxismo, que nós somos comunistas e etc. Né? Cada professor universitário tem o seu viés político, né? E o meu viés político passa pela educação, mas para a educação de todos, porque todos têm direito à educação nesse país. Então, já ouvi muito algumas pessoas falarem que a universidade é para poucos, mas não, a universidade
é para todos. Isso é muito importante e que esses encontros, né, continuem cada vez mais reverberando por esse nosso país e, quiçá, pelo mundo, né? Como nós temos, por exemplo, aí um grande mentor da pedagogia do oprimido, que é o nosso querido professor Paulo Freire, né? Muito obrigado, Miriam, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com esse queridíssimo André Gardel, que eu acompanho as suas músicas, acompanho as suas obras, e eu sou um dos seus fãs. Não diria o número 1, porque eu sou registrado, mas eu sou um dos seus fãs, André. Miriam, obrigado, viu? Obrigado. Uma boa tarde a todos aí que estão nos assistindo e esperamos aí outras oportunidades para dialogarmos cada vez mais. Não precisa ser aqui em live não, viu? A gente pode dialogar. Sim, vai ter muito desdobramento, mas ótimo a sua intervenção, você fez uma tentativa de contraponto, né? Muito interessante, mas na hora que você estava falando né, dessa interpretação, né, em relação ao posicionamento do Mário de Andrade e Macunaíma em relação às religiões de matriz africana, eu estou percebendo, né, nesse novo olhar decolonial da obra, eu estou percebendo que ele faz um inventário, né? Então, em relação à figura do capeta, são inúmeros os termos, né? Então ele faz um inventário de como essa entidade é tratada, é chamada, né? E interessante também que a gente, nesses encontros, né, quando a gente conversou com o Eduardo Jardim, com a Iria, né? Iria. Mostrando essa a personalidade multifacetada do Mário de Andrade, então a gente começa a enxergar mais, né? Então agora eu estou começando a enxergar o xamã, né? Eu estou começando, quer dizer, é o Mário de Andrade etnólogo, é o Mário de Andrade folclorista, ele é um documentarista também, né? Então a gente começa a não fazer tanto juízo de valor, né, em relação à obra, mas assim a riqueza com que ele construiu, ele fazia pesquisa folclórica com música, né? Então ele já fazia isso há muito tempo, ele estava sempre procurando levantar todo esse vocabulário riquíssimo, né? Como diz o Gardel, num recorte geográfico chamado Brasil, mas que ele mesmo, né, foi do Orinoco a várias outras, da Venezuela, toda ele incorpora ali, né, essa visão de mundo. Então, assim, o projeto, né, ele vai, justamente, nós estamos querendo conversar para poder ter essa amplitude da obra, né, fazer uma discussão, uma amplitude da obra que vai nos ajudar a compreender melhor e organizar, né, fazer uma representação do que ele quis, né, com a obra, um pouco mais fiel, né? Quer dizer, hoje para mim foi ótima essa conversa, porque hoje eu estou também querendo tomar um pouquinho desse pozinho de xamanismo para poder fazer a minha cosmopolítica, né? Isso, mas assim, quando você fala em cosmopolítica, e Marcos, estão todos trazendo cosmopolítica aqui. Nós estamos fazendo estamos fazendo cosmopolítica. E o Krenak, quando ele pensa os artistas indígenas contemporâneos, né, que é um movimento que meio que um movimento não movimento lançado pelo Jaider Esbel, ele fala: por que vocês não mudam o nome de artistas indígenas cosmopolíticos? Ótimo. É cosmopolítica que a gente está fazendo aqui. Quando a gente repensa Mário de Andrade, a gente está fazendo cosmopolítica. Isso. Mas desculpa, eu te interrompi, Miriam. Não, então eu só queria fazer uma pergunta na hora que você estava falando. Se a política, né, por exemplo, a gente sabe que o Equador aprovou na Constituição, né, uma metafísica, uma cosmovisão, né, que eles chamam de bem viver, né? Se quando você fala de colocar os animais, né, toda a natureza em foco, né, será que o bem viver seria uma representação metafísica? Congelou, a sua imagem congelou, Marcos. Para mim está congelada. E eu? Está congelada para você também, Miriam?
Tá, o Hã? Marcos está bebendo uma água congelada. Tá, parou, congelou. Ficou nos Andes ali, a água congelou. Mas fala, querida, desculpa te interromper. Não, eu estava querendo ver se a gente não está retomando uma metafísica ameríndia, uma metafísica que enxerga, né, essa alteridade na natureza no bem viver, né? Sim. Eu não sei o que eu faço, se eu respondo agora ou se eu espero o Marcos voltar. O que você acha? Ele saiu, podemos Ele deve seguir? ter caído e deve ter... Deve estar tentando entrar de novo, né? Tentando entrar de novo. Deixa eu ver se eu tô sem o controle da... Ah, ele aí, chegou. Eu caí. Eu fui pegar uma água aqui, eu acho que eu me derrubei. Vocês estão me ouvindo? Eu me derrubei, é ótimo. Tropeçou nas próprias pernas, né? Só ralei um pouquinho o joelho, mas tá tudo bem. Ah, tá. Voltou. Tô vivo, tô vivo. Tá vivo, inteirinho. Eu acho que foi Exu brincando aqui comigo. Toma, claro. Te congelou. É verdade. Exu tem muito a ver com o xamã, por esse aspecto de ser o que traz as mirações e ele pesquisa, né, pela humanidade e pelo cosmos as histórias que ele vai contar, né? Então o Exu tem esse lado de grande narrador, de grande contador, né? Comunicador, né? Comunicador, e esse espaço do comunicador é exatamente o espaço do trickster e do Jokerman, né? Que é o espaço de quem faz a ligação intermundos, que várias cosmologias na afrodescendente tem Exu, nós temos o xamã, e também na mitologia greco-latina você tem Hermes Mercúrio, né, que vai fazer o trânsito, e esse personagem é fundamental. Mas vamos voltar para a pergunta da Miriam, que essa pergunta é muito rica. Eu vejo ela sob dois aspectos. E o primeiro aspecto que eu penso é o seguinte: eu acho que tem um procedimento que Viveiros de Castro chama de processo de reindigenização, né? Que vem a ser esse processo, porque assim nós temos todo um pensamento modernizante, modernista, que vai fazer, né? Qual é esse pensamento? O que está por detrás? Que começa lá, na verdade, na ideia de que do bom selvagem que os românticos vão afirmar, né? Aquele herói europeu com caráter incorruptível, né? Dos romances de Alencar. Tudo isso, então, nós temos assim, uma ideia de que o verdadeiro brasileiro seria o índio que se transformou num índio genérico, não um Macuxi, não um Yanomami, não, mas um índio genérico. E aí dobrou. Olha, chegou o duplo do Marcos. Chegou o duplo dele. Chegou o Tupê. Como o Tupê saiu do corpo dele, o Tupê. Eu acho que ele nem está ouvindo. Eu acho que ele está tentando arrumar outra forma de entrar aqui. Eu estou vendo aqui. Tá. Eu estava brincando que chegou o teu duplo, o Tupê, Yanomami. Pronto. Chegou o duplo. Melhor, tá ótimo. Então, a primeira questão é essa da reindigenização, que seria o quê? Pegar e fazer o oposto do que o modernismo quis. Né? O que o modernismo quis? Que o indígena se transformasse, saísse da sua nação, se transformasse num indígena genérico, deixasse de ser Macuxi, Tupi-Guarani, e passasse a ser um índio. Então vamos mudar o nome do indígena, com a sua nacionalidade, com a sua referencialidade étnica, e passasse a ser índio como um todo. E esse índio como um todo se miscigenasse com o branco e com o negro, gerando o bugre e o mameluco. E esse bugre e esse mameluco seria o autêntico brasileiro, porque miscigenado, né? Então, quando o Viveiro vai falar em reindigenização, e aí eu vou chegar perto do que você me perguntou, ele vai falar que tem que ser feito um processo inverso, como ele localiza que acontece no conto Meu Tio, o Iauaretê, do Guimarães Rosa, né? Que é um narrador que vai contando que ele teve contato com um bugre numa fazenda distante, e que esse bugre cada vez mais vai se transformando em jaguar, em onça, e no final se transforma literalmente em onça. Então, o que acontece? O que ele fala em reindigenização? Não é uma volta a um estado puro, originário, mas é uma volta de vamos deixar de pensar que o autêntico brasileiro, primeiro, autêntico é algo que tem que ser questionado, e brasileiro também, né?
E vamos fazer um trabalho inverso, de voltar a ser bugre, voltar a ser o indígena genérico, para voltar a ser o Macuxi, e como Macuxi, voltar a ser Macunaíma, Macuxi mítico, se transformar em onça, né? Macuxi mítico. E esse trabalho geraria um processo de reindigenização, não para voltar para o mítico e esquecer tudo o que aconteceu, mas vocês já viram, já trouxe para vocês aqui, que o mítico está aberto a ser reciclado constantemente. Macunaíma é um grande transformador, né? Por isso que o Jader Esbel fala, ele se permitiu entrar na capa do livro do Mário de Andrade, né? Então, assim, é pensar que esse trabalho politicamente se daria de qual maneira? Reaprender a sua língua simultaneamente na medida em que aprende português, sabe? E reaprender a sua cultura simultaneamente na medida em que aprende também a cultura do branco. E esse branco aqui não tem nada a ver meramente com cor da pele. Existem negros brancos, existem índios brancos, existem brancos, né? É toda uma visão cultural colonialista impositiva. Então, voltar para esse lugar, para reindigenizar, para se recuperar essa potência de cada uma dessas 300 nações que sobraram depois do assassínio de milhares de nações. Ainda tem várias, não é bom esquecer que tem vários indígenas isolados, né? E tem também várias culturas quilombolas que estão preservando várias das cosmologias afrodescendentes. Então, pegar todo esse processo de requilombalização, reindigenização, para que a gente possa, a partir disso, fazer uma convivência, e aí a gente vai ter uma ideia multipolar de brasilidade, não uma ideia de filtro, que foi a ideia do Mário de Andrade, que ele foi o intelectual mais angustiado de todos, ele fez tudo isso e fechou tudo isso, ele abre e fecha, e é angustiado porque também a angústia dele também tem a ver que ele também sempre foi fundamentalmente católico, né? No fundo ele era um católico, um delirante da nacionalidade, ele foi coroinha de igreja, ele delirava com a ideia de um Brasil, né? Maravilhoso, né? Eu sou um mestiço que nem um nordestino, eu sou mestiço que nem um amazônida, e entrava em êxtase expressionista por causa disso, né? Ele amava essa ideia. Então, assim, pegar e fazer o trabalho contrário, repolarizar, e, simultaneamente, que essa multipolaridade seja interagente, que se relacione, que troque. E aí a gente vai estar pensando, talvez, num projeto de brasilidade de outra natureza, que não seja fechado numa ideia totalizante e excludente de verdade e de nação, de pátria, mas que seja, ao mesmo tempo, uma reocupação desse espaço geopolítico, que agora, no concerto das nações, está bem demarcado, de norte a sul, de leste a oeste, mas trazendo de volta essas potências todas, anímicas, extra-ocidentais, que pululam aqui, nesse espaço geopolítico, né? E aí a gente vai estar pensando fortemente de uma reconstituição de tudo, reconstituição de um projeto de brasilidade, se a gente quer ter essa brasilidade. Você está entendendo o que eu estou trazendo para vocês? É uma coisa muito maior. Claro. Muito maior. Não é fazer o contrário, exatamente, fazer o contrário do Mário. Fazer o oposto do Mário. Enquanto o Mário sabia de tudo isso e fechou, em nome de um delírio dele de nacionalidade, que tinha a ver com o delírio católico dele também, né? De unidade, e sabendo de tudo e sendo um intelectual rico e imenso como ele foi, imenso. O Mário de Andrade foi um intelectual imenso. Ele e o Manuel Bandeira talvez fossem os mais cultos dos nossos poetas, imensos. E fazer o trabalho contrário, que eles não puderam fazer naquele momento, que estão movidos por uma ideia de nação, uma ideia de brasilidade miscigenada. E eu acho que esse seria o exercício político, cosmopolítico a ser feito, que cada uma dessas nações, tanto quilombolas quanto ameríndias, vão trazer perspectivas de compreensão do Brasil e do mundo e do planeta outras, extra-ocidentais. E que isso vai... Aí o Brasil estaria na ponta de lança do mundo, país do futuro, como nossos modernistas sonharam, né? Essa coisa, esse discurso todo. Aí sim, se a gente tivesse essa coragem, que nós não temos, porque a nossa elite vive retornando
para o seu lugar de capitania hereditária, para o seu lugar escravagista, para o seu lugar de o Brasil tem que mais me servir mesmo, esse povinho é uma porcaria e eu tenho que extrair tudo daqui para ser igual à elite de Paris e de Nova York. Essa é a nossa elite, pensa assim. E essa elite manda politicamente no Brasil. Ela é capaz de tirar a Dilma do poder, ela é capaz de botar Bolsonaro no poder, ela é capaz... A gente sabe de tudo isso. É bom nem tocar nesse assunto. É bom nem tocar nesse assunto. Mas, enfim, se tivesse essa coragem de o Brasil ser multipolar e interagente, multipolaridades interagindo, não se perderia uma ideia de Brasil, de uma possível unidade mantendo a língua portuguesa, mantendo uma ideia de democracia, né? Mas, simultaneamente, estaria trazendo toda essa potência multipolar e levando a sério a multipolaridade, levando a sério a cosmopolítica xamânica, levando a sério a cosmopolítica do Exu, levando a sério, né, não achando que é coisa de macumba para turista, não achando que é uma coisinha legal ali daquele povinho... Que é folclore. Não achando que é folclore. Não achando, né? Levando a sério isso. Quando será que vai acontecer? Né? São epistemes diferenciadas, né? Que se ontologias diferentes, multi-ontológico, ontológico e multi-epistemológico. E vamos tentar um jeito de fazer uma convivência potente entre essas forças. Na realidade, é como diria Garcia Gutierrez, é uma epistemografia interativa. Exatamente. E tiraria só o grafia daí, porque vamos incorporar oralidade, vamos incorporar música popular, vamos incorporar tudo. Dança, vamos incorporar tudo. E vamos tentar fazer um projeto de nação aí. Que para mim, essa nação seria um projeto de nação que me interessaria. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Bom, gente, nós já estamos, são 16 horas, né? Nossa conversa foi... invadiu, né? Invadiu tudo. Entendeu bem, né? Nós vamos... Esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube do projeto, mas vão ser feitas edições de vários momentos, né? Da conversa, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, que enriqueceu muito, né? Aprendi muito e acho que combinou bem, conversamos, né, de pontos de vista, né? Um xamã, um Exu e uma feiticeira tinha que dar certo. Só poderia dar nisso. Poderia dar certo. Né? Então, eu me despeço aqui, passo a palavra para vocês fazerem as suas últimas considerações e despedir também. Fala aí, Marcos. Eu acho que eu já falei Não, demais. agradeço. Não, assim, agradeço muitíssimo a oportunidade, foi uma troca bastante rica, foi aqui um aprendizado aí ao lado desse meu grande amigo André Gardel, né? A professora Miriam Gontijo também, que é outra parceira lá na linha 2, Organização e Representação do Conhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Unirio, e termos a certeza, cada vez mais, que a cada leitura que fazemos Macunaíma, nós conseguimos ter novos olhares, ou olhares complementares, e novos aprendizados a partir dessa obra tão importante, né, para a nossa literatura brasileira. Né? Essa obra de um grande modernista que cada vez mais é citado, é louvado, é estudado e é relacionado, né, a tantos estudos nos mais diferentes domínios, né, e áreas do conhecimento. Então, isso é muito importante. Agradeço mais uma vez a Miriam Gontijo, ao André por estar aqui nessa tarde, né, que deu samba, hein? Vai dar samba, mais ainda. Vai dar samba. Vai sair um samba e aí vamos continuando aí conversando. Agradeço. E aquelas que irão, de uma certa maneira, assistir essa live, né, em outros momentos, né? Nós sabemos que nem todos podem participar ao mesmo tempo, né? E aí também nós temos a riqueza dessa grande possibilidade de lives, onde as pessoas não estão presentes naquele momento, mas podem assistir, né, e assistam, porque vale a pena. E façam sugestões também, né, Miriam? De temática, né, a partir de Macunaíma, né? Que a professora Miriam vai organizar aí outras lives, a número 3, número 4, número 5, né? E aí, no final de tudo, ela vai fazer um grande seminário. Opa, que beleza. Aí, Miriam, joguei para você. Jogou a bola para ela.
traga cada vez mais vozes múltiplas, multipolares para cá, para dentro, e eu acho que é isso, acho que a gente está dando um primeiro passo aqui, que ainda tem muito a ser feito. Vai ter que ter um Exu dando um curso e um xamã dando um curso na universidade, e estando lotada a sala, todo mundo entrando em êxtase junto. Eu acho que tem que pensar essas modificações a médio prazo, e eu acho que a partir de um objeto, sujeito-objeto do cânone, que é Macunaíma, que eu vejo como a gente não pode nunca pensar ele como um objeto somente, mas como um sujeito que a gente se interrelaciona, a gente pode estar abrindo família e super abraço, Marcos, e vamos continuar esse samba aí. Aquele samba de enredo, né, que tem 10 autores, cada um faz um verso. Então, tá. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Paulo? Paulo, eu vou... Como é que a gente faz para... Libera meu computador. Essa foi boa. Sai desse computador. Já saiu. Volta. Sai, exatamente.